Olá pessoal, boa noite. Resolvi fazer uma live hoje aqui. Saudade de vocês. Então vamos ver se tem gente conectada aqui. Para mim é uma delícia poder falar um pouquinho nesse Dia dos Pais, né, das nossas questões em relação ao pai. Eu escrevi um texto esses dias. Até quero agradecer a Cris, que me incentivou a escrever mais. Então, boa noite, boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas desse texto e algumas reflexões. E quero que vocês também façam alguma pergunta. Adoro essas suas lives surpresas. Pois é, gente, eu ia fazer essa live às 7h30. Daí uma pessoa me ligou e eu fui postergando, né, resolvendo umas questões. E então resolvi fazer essa live agora, mas estava com muita saudade. Eu ando um período meio introspectivo, né, esse período da quarentena. Então tenho procurado também ir para dentro. Estão acontecendo muitas mudanças na minha vida. Mudanças profundas mesmo, né? Então eu tenho procurado respeitar bastante isso também. E quando eu realmente venho aqui, né? Eu venho com corpo, com alma, com coração e faço realmente o que eu posso, né? Para passar aquilo que me vem e aquilo que também eu tenho aprendido na minha vida, né? Obrigada, Regina. Sempre um presente surpresa, Tchusca, saudade de você, um beijo. Então, boa noite para vocês. E queria que vocês fizessem perguntas hoje aqui para eu poder responder. Escutar as profundezas dessa pandemia, exatamente, gente. Um beijo, Cláudia. Eu tô, assim, num processo bem bonito, né, desde também que começou essa quarentena, mas já falei pra vocês que eu tô no ano 9, né? Então, ano 9 também é um ano de fechamento de ciclo. Então, tô tomando muitas decisões baseadas na minha alma, né? Então, vocês sabem, ano 9 é ano de que tudo aquilo que não pode mais ficar e que está só pelo ego ou só pelo apego, né? Só porque para uma fase foi importante, mas depois a gente vê que para essa nova fase não é mais importante. Então eu tive que tomar decisões bem importantes na minha vida e decisões assim, para minha alma, decisões que engrandeceram a minha alma, para falar a verdade, né? Que exigiram de mim bastante coragem, bastante discernimento, bastante autenticidade, bastante verdade. E também bastante, como eu posso dizer, bastante coragem de dizer as coisas que às vezes a gente não tem coragem de dizer para as pessoas diretamente, né? Então eu precisava fazer alguns movimentos que logo depois eu vou contar para vocês e que foram extremamente importantes para minha alma. E sempre agradecendo profundamente, porque quando a gente vai virar um ciclo, né? Quando a gente passa de um ciclo para o outro, a gente precisa ter muita gratidão, né? Mas também precisa ter muita certeza das nossas decisões e daquilo que é necessário para o próximo passo, né? Que é uma coisa que só a gente pode decidir, que tem que ser sempre muito de alma, né? Então é isso, essa quarentena tem me levado para lugares que eu nem imaginava, para muita cura, né? Cura do feminino, muita cura em relação a um olhar para os relacionamentos afetivos, né? Muita gente, eu tô atendendo muita gente também, né? Então eu vejo o quanto todos nós estamos vivenciando esses limites, essa verdade interior, né? E esse curso, né, também, os relacionamentos afetivos, o amor na nova era, as lives, têm sido fortes daquilo que eu
deixo vir, sabe? Às vezes vem frases que eu, de verdade, não sou eu que diz, né? Não sou eu quem diz essas frases. E eu também tenho aprendido muito. Gente, então tá sendo assim. Sabe quando você não tem palavras? Se eu tivesse que pintar alguma coisa, talvez saísse. Mas tá sendo tão profundo que eu não tenho nem palavras, assim, pra conseguir explicar. Mas uma coisa eu tenho visto, gente. Essa quarentena tem ensinado muito a gente sobre esse olhar mais profundo da vida. Onde a gente consegue olhar para os sinais, onde a gente flui no fluxo, não flui no nosso ser controlador, no nosso ego, a gente flui de um outro lugar, né? Num outro fluxo. E quando você decide isso, você começa a ficar mais seletivo e você começa a ficar mais sintonizado, sabe? Com as coisas que são perfeitas para aquele seu momento, para a resposta que você precisa. Seja para uma coisa mais simples, né? Às vezes você quer comprar uma coisa para você, uma comida, né? E você fala, não sei onde tem. Então entrar nessa sintonia é muito importante. Por exemplo, coisas simples, mas importantes. Eu tinha deixado, eu adoro fazer hummus, né? Com grão de bico, que é extremamente proteico. E meu hummus é muito bom. Gente, uma hora eu vou dar a minha receita pra vocês, é muito bom. E daí eu fui fazer yoga, deixei ele cozinhando na panela normal, né? Que ele faz muito espuma na panela de pressão. Daí deixei ele cozinhando na panela normal, com cominho. E fui fazer yoga, meditar. E eu tava lá fazendo yoga e vinha assim, Simone, vai lá olhar a panela, vai lá olhar a panela, vai lá olhar a panela. E eu fico brigando, sabe? Assim, falando, não, caramba, daqui a pouco eu vou, deixa eu terminar esse movimento, ainda falta mais um. Gente, quando eu saí, o cheiro de gás, porque tinha subido a espuma e tinha apagado o fogo, né? A minha casa, se eu fizesse um movimento, acho que ela explodia. Daí aquele cheiro horrível de gás, né? Minha sobrinha tá aqui em casa também, né? Que mora na Espanha e que trabalha comigo. Ela tá aqui em casa, eu falei, nossa, deixa eu avisar ela, tava no quarto, né? Pra ela abrir a janela, tal, que acho que ela não sentiu, ela tava dormindo. E daí eu abri toda a casa, mas eu falei, gente, como eu preciso agradecer a proteção. E a gente precisa ouvir a nossa intuição, ouvir. Porque na hora eu ouvi, mas eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou. Então, eu sinto que agora na era de aquário, cada vez mais, gente, tomar decisão sempre com uma certeza de um outro lugar, um outro olhar, sabe? Perceber as pessoas, perceber as suas escolhas, perceber as coisas, se desapegar mais das coisas materiais, ficar mais conectado com aquilo que realmente vale a pena, principalmente natureza, né? Alimentação, o sono, aquilo que realmente importa. Uma das coisas que eu mudei muito nessa quarentena também foi... eu sempre trabalhei muito, né? E eu tô esse ano mais contemplativa, né? Deixando meu tempo mais para ficar com as pessoas que eu amo. Deixando o meu tempo ser percebido por mim mesma, né? Porque eu sou muito ar, faz muita coisa, né? Faz mil coisas ao mesmo tempo. Então é muito importante que a gente perceba a importância do tempo. E a importância de fazer, né? De ficar com as pessoas que a gente ama, de desprogramar o que estava programado, né? Eu desprogramei tudo esse ano do que eu estava programando. E eu tô muito sentindo esse fluxo, assim. O que eu quero fazer e me coloco disponível, né? Então quero esse ano entrar bem na sintonia daquilo que tem a ver comigo, né? Cada atendimento, quando eu vou fazer, eu sei que eu tenho vários atendimentos por dia, mas cada um, sabe assim, naquela sintonia, saboreando cada atendimento, saboreando cada live,
saboreando o sono, sabe? Saboreando tudo, né? Conversar com alguém, cozinhar, comer, né? Namorar, tudo que precisa, mas fazer de um jeito saboreando mesmo, mais presente. Parece uma coisa simples, parece uma coisa que todo mundo fala, mas praticar é uma outra história, né? Então eu quero dar uma dica para vocês. Ontem eu assisti um filme que se chama Felicidade por um Fio. Não sei aí quem já assistiu esse filme, mas um filme bem interessante, que fala basicamente, né, de como as mulheres negras, né, ficam preocupadas, né, no fio de cabelo, né, de alisar, e fala das mulheres negras, mas fala da mulher em si, né, do quanto esse protótipo do que a gente precisa ser, do que a gente precisa, não precisa, né, mas o quanto a nossa autenticidade pode atrair alguém que também está vibrando nessa autenticidade. E é uma das coisas que eu mais tenho trabalhado em mim esse ano, sabe? A minha autenticidade, a minha verdade, aquilo que é bom pra mim, ter o meu espaço. Tem gente que fala, ai, mas né, quem tem filho pequeno, curso online das crianças, né, a escola online, é coisa para fazer dentro de casa. É importante você ter um tempo, né? E principalmente a gente se unir as pessoas que gostam da gente pelo que a gente é mesmo, né? E a gente amar as pessoas de fato pelo que elas são, não por nenhum outro interesse. Então essa autenticidade que vem de alma nos coloca num lugar tão diferente também, sabe? Num lugar mais leve, num lugar onde você não precisa provar nada nem pra você nem pra ninguém, num lugar onde a competitividade ela é menor, no sentido de que você nem entra mais em competitividade com nada, né? Então eu gosto assim de fazer as coisas nesse sentido, sabe? No sentido que venha realmente de um lugar autêntico. Fora isso, não dá pra fazer, né? Então é isso, vamos ver. Hoje eu quero... Bom, eu entrei pra falar uma coisa, comecei a falar outra e tá tudo certo. Eu vi Felicidade por um Fio. Então, indico esse filme. Tá no Netflix, vale a pena vocês verem. Gratidão pela inspiração, conexão, intuição, disciplina. Difícil o mais possível, isso. Kelly, um beijo pra você. Te entendo bem, amiga. Estamos no mesmo processo. É isso mesmo. Obrigada, Gabriele. Você me ajudou muito. Outra vez o conteúdo que você posta público nas suas páginas e no YouTube. Pois é, gente. Eu gosto bastante de fazer de postar aquilo que eu tô sentindo no momento. E hoje eu queria então falar um pouco dos pais, porque eu postei aquele texto e você sabe que enquanto eu tava numa fila de padaria que tem um pão maravilhoso aqui perto de casa, com fermentação natural, com alecrim e sal grosso. Então, o pão tinha acabado de sair, eu tava lá na fila esperando. E daí a Cris falou pra mim, Simone, como tá seu livro, né? Eu falei, ele tá saindo no tempo dele. Daí ela falou, eu não sei, eu acho legal você escrever. E eu gosto de escrever, eu fiz letras, né? Eu gosto muito de escrever. E daí eu falei assim, gente, eu quero escrever um texto sobre o Dia dos Pais. Daí comecei a escrever esse texto. Daí eu comecei a andar na rua, tava um sol, né, no sábado. E comecei, gente, a sentir na minha alma. Eu acho que o processo difícil, né, de nós como alma, quando a gente vem sair, né, naquele momento, e eu como no meu trabalho, às vezes a gente vai pro útero também, né, nas meditações, quando você vai fazer o momento de sair do útero da mãe, é uma morte, né? Então, o momento de reencarnar é um despedir, né, dos nossos amigos espirituais para vir para esse plano, é um momento, né, difícil. Então, quando a gente vai nascer também é um momento difícil. Porém, a gente sabe, né, a maior parte das pessoas
tem, né, essa conexão com a mãe, se sentiu protegido pela mãe, foi tratado bem pela mãe, até hiperprotegido e tudo mais. Mas o caminho ao pai, pro pai, pode ser um caminho de uma vida inteira. Porque o caminho para a mãe é meio que automático, né? A gente já tá dentro do corpo dela, numa sintonia energética com ela, que é um laço muito forte que se forma, né? Então, esse caminho é um caminho já, vamos dizer assim, mais fácil, porque ele tá pronto, já tá sedimentado, né? Agora, o caminho para o pai é um caminho mais consciente. É um caminho, porque nós não estivemos no corpo do pai, né? Então, é um caminho externo. É um caminho difícil de decisão. Daí tem gente que fala, não, mas eu me dou super bem com meu pai, o meu pai... Eu também, né? Me dou muito bem com meu pai. Aliás, eu sou muito inspirada no meu pai, né? Meu pai era radialista, é radialista ainda, né? Faz programa de rádio, eu faço programa de rádio também há 25 anos por causa dele. Meu pai sempre fez palestras motivacionais, né? Trabalha com a área de vendas, então eu adoro fazer isso. Sempre vi meu pai ajudando muita gente com as palavras dele, com a experiência dele. Então, né? O caminho para o meu pai sempre foi assim mais fácil. Mas daí eu comecei a ver o quanto o conflito da minha mãe com ele, né, me causava internamente uma dificuldade de dar passos em direção a ele, com uma gratidão pura, né, de filha, porque geralmente os filhos, eles vão, né, muito, porque a conexão com a mãe é muito grande, né, então não é porque a mãe é ruim ou porque a mãe pratica alienação parental, né, fala mal do outro, mas eu vejo que geralmente nós mulheres falamos, a gente expressa mais e a gente reclama mais e a gente também tem, né, já viveu um histórico de muitas dificuldades, de traições dos homens durante muitas gerações, dos homens que morriam porque não voltavam da guerra, dos homens que não ficavam, que iam embora. Então, quantas relações muito machucadas, né? Inclusive na live fechada de quinta-feira, eu comecei com uma meditação de cura, porque veio no campo que a gente precisa realmente curar o nosso sistema familiar, e isso é possível quando a gente permite que todos os casais da nossa família possam se olhar nos olhos, né? Possam, de fato, perceber o encontro, a importância desse encontro. Então isso pode ser muito curativo, curador para o nosso sistema familiar. Então eu comecei a perceber isso dentro de mim, o quanto eu tinha ainda dificuldade de dar mais passos, e são passos a vida inteira. E daí no final eu até escrevi sobre as histórias que a gente ouve, né? Essas histórias eu coloquei. São preciosidades da vida, as histórias que nos contam do casamento dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Gente, são histórias de crescimento. Quando a gente assiste um filme e a gente vê os arquétipos, as histórias, o quanto é enriquecedor. E a gente também tem que tomar as histórias da nossa família, dos relacionamentos, da dificuldade que todos os filhos tiveram de ir em direção ao homem, né, ao pai, tanto as meninas quanto os meninos, porque antigamente os pais também não se aproximavam, os homens não se aproximavam dos filhos, né? Parece que só a mãe tinha esse trabalho, esse privilégio ou essa função, né? Ela se aproximava mais intimamente dos filhos e o pai não. Então, o caminho com a nossa mãe, ele já essa sensação que eu tenho. E o caminho com o nosso pai, nós temos que ir e trilharmos esse caminho. Então, o que eu percebo é que quando a pessoa não fez esse caminho, ela tem um masculino muito mais exacerbado. Então,
como internamente ela sente falta desse masculino, do pai, então ela virou uma mulher homem, né? E eu não tô falando aqui sobre sexualidade. Eu tô falando do nosso yin e do nosso yang, né? E daí eu comecei a ver o quanto eu sou bem masculina em muitas coisas, né? O quanto, por um lado, é muito bom, né? Porque eu sou bastante, assim, me sinto bastante corajosa para fazer as coisas que eu tenho que fazer, bora lá, eu vou fazer. Mas eu também tenho as minhas fragilidades, né? Às vezes me sinto desprotegida, ou às vezes falta, né, em algum momento esse masculino. Então eu comecei a ver como que isso está balanceado na minha vida, nas minhas atitudes, no meu corpo, né, em relação ao feminino, né? Então quando você também não teve o feminino muito próximo, você também exacerba isso em você para suprir, né? Como falta uma vitamina, né, no seu corpo, o corpo tenta de alguma forma não substituir, mas tenta equilibrar com aquilo que falta, né? Então quando a gente machuca uma perna, outra perna fica sobrecarregada. Assim eu sinto, né, do masculino e do feminino. Por isso que eu vejo e vejo cada vez mais na constelação que muita gente fala, eu sinto muita raiva, Simone, eu não sei de onde vem. Então, a raiva tem muito a ver com esse sentimento masculino, se é que a gente pode dividir sentimentos, né? Mas eu tô falando isso de uma forma mais didática só. Mas eu vejo que quando uma pessoa não tem essa parte de proteção, que é aquela que se precisar matar, a mãe também faz isso, mata alguém para defender um filho, né? Essa energia de proteção, quando ela não vem de forma natural do pai, a pessoa se sente muito raivosa. Por isso que eu quis escrever isso também nesse texto, né? Porque é um texto que, quando a gente vê a raiva e a gente fala, puxa, da onde vem essa raiva? Ah, vem das mulheres que foram traídas pelos homens, né? Então a raiva dos homens. Mas eu vejo em muitas constelações, e vejo no campo, e vejo em mim também, que essa raiva é uma raiva para me defender, né? Por quê? Porque em algum momento eu sinto que eu não fui protegida ou defendida, eu não senti a presença, né, do meu pai. Então eu tenho eu mesma que fazer. E eu não estou julgando nem culpando ele. Estou falando das relações. Sempre vai ter uma coisa ou outra, né? E então, quando a gente não tem isso, a gente supre isso na gente mesma. A gente busca ter essa raiva. Então a gente fica raivosa porque a gente fala, ó, não chega perto, né? Ó, toma cuidado com isso. Ó, faz aquilo. Então a pessoa que é muito masculinizada, né, ela fala, ah, mas eu tive, meu pai me mimava, nossa, meu pai é um super pai protetor. Mas às vezes é um pai protetor, mas não é aquela proteção de fato. É uma proteção que o pai dá para os filhos com uma carência. Então, você já viu um pai que, por exemplo, quer os filhos perto demais, e isso tira as asas do filho, né? O filho não tem segurança para tomar a decisão por si próprio. E começa a ter raiva. Então, a raiva vem para que essa pessoa possa tomar as atitudes que precisam ser tomadas, mas ela não teve essa liberação do pai. Então, duas coisas que eu vejo importantíssimas que a constelação nos mostra em relação ao pai. O pai nos mostra o externo, né? O pai nos leva para tudo o que é externo. Aquilo que a gente precisa da sobrevivência, que tem a ver com o dinheiro, aquilo que a gente precisa saber nos relacionamentos, como eu me defendo, como eu deixo de ser inocente, como eu vejo o que é bom para mim também, de uma forma mais racional, né? Então, a razão tem muito a ver com o yang, com o masculino.
Então, às vezes, se você é muito emocional, muito, eu vou sempre pelo coração, é bonito, mas precisa equilibrar, precisa ter o yang, né? Então, se você não teve, não foi, conviveu com o homem o suficiente, ou com o seu pai o suficiente para equilibrar essa razão, ou você fica muito coração, ou você fica muito razão. E o homem, então, nos leva para a coragem, para o arriscar, nos leva a aprender um novo idioma, nos leva para amar consciência, nos leva para ter coragem, às vezes, de ir para um novo relacionamento, né? Às vezes as pessoas que falam, mas né, tenho coragem, não tenho coragem de arriscar uma coisa nova, seja o que for do novo, né? Seja um trabalho novo, seja um penteado novo. Então, o novo tem muito a ver com esse desbravar, que tem a ver muito com o masculino, né? Então, às vezes a gente é masculina, tem a parte masculina, os homens também, estou falando aqui para os homens, em determinada área, mas em outras áreas não, tem mais dificuldade. Então, veja qual é a sua área que você tem mais dificuldade de arriscar, de ser mais corajoso, de fazer diferente, de se mostrar, de se expressar. Isso tem muito a ver com o externo. E as coisas mais internas, interiores, né, tem muito a ver com o feminino, com o ir para dentro, com o meditar, com o rezar, com o ter paciência, com o se dar amor ao outro, mas o se dar amor também, com as coisas mais naturais, né? Com a homeopatia, com a medicina ayurveda, com a antroposofia, com os estudos mais profundos, né? Filosóficos. Então, quando a gente consegue equilibrar, gente, essas duas coisas, a nossa mãe que já deu toda essa força interior pra gente sobreviver, né? E o nosso pai que pega essa força interior e escancara pro mundo, né? Que espalha, que atravessa fronteiras, né? E que faz com que a gente atravesse as próprias fronteiras. Então, gente, quando você sente muita raiva, tem a ver com essa energia do pai que não está equilibrada, né? Você tem essa raiva para você se defender, para você conquistar, porque você não... Eu conquisto sozinho, eu não preciso de ninguém, olha como eu sou bom sozinho. Isso é frase de quem não teve o pai, né? Isso é frase, às vezes, de um pai protetor, mas protetor carente. Um pai que aparentemente protege, mas não faz isso. É um pai que quer perto por egoísmo, por carência própria, por pedir ao filho que inverta a hierarquia. Um pai que tem dificuldades, né? Mas a dificuldade que o nosso pai tem, e quando a gente consegue olhar com equilíbrio para os nossos pais, porque o que acontece, gente, é tão fácil a gente ver o que tá lá no vizinho, né? O que tá lá na família do seu namorado, da sua mulher, do seu marido. É fácil ver a família do outro. Mas quando é com a nossa, a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente não tem discernimento de enxergar que o nosso pai e a nossa mãe, eu coloquei lá, são seres humanos, né? Então, quando a gente olha os nossos pais como seres humanos, então a gente também pode ficar tranquilo, porque como seres humanos, todos erram, todos acertam, e todos estão nessas histórias da vida, né? E se a gente deixar as histórias serem histórias, então tudo fica mais fácil, né, gente? Quando a gente permite que as histórias, elas
sejam como as histórias dos filmes, que são histórias que mexem com a gente, que fazem parte da nossa vida, mas que nos... Se alguém contasse a história, você fala, nossa, o que eu aprendo com esse filme que eu assisti? Que nem essa daí, né? Felicidade por um Fio. O que eu aprendi com esse filme, né? Que a gente não tem que ficar preso, né? A provar, a ficar forte, né? Por causa de um cabelo, ou por causa, né, de alguma outra coisa que a gente tem que provar, porque às vezes na nossa geração, né, tem gerações que precisam provar, ninguém estudou, daí precisa pôr um diploma, né, na frente. Olha, tenho diploma, né? Então você vai conversar com a pessoa, ela fala, por favor, você pode me chamar de doutor? Tá bom, né? Você tá no final de semana conversando com a pessoa, mas é que eu sou médico, ou é que eu fiz doutorado, né? Então, você pode me chamar de doutor, né? Ou fica falando, não, porque eu, né, fica pondo o currículo escolar ali na frente. Por que isso? Porque a pessoa é louca? Não, é porque vem de uma falta da geração de estudo, que perderam a dignidade por não terem estudado. Gente, como esse mundo, ele mede a nossa dignidade, né, pela parte material. E isso tem a ver com o pai. Como eu falei, o externo tem muito a ver com o pai. Quando a gente vê uma pessoa muito desleixada de corpo, essa pessoa falta ao pai, né? E isso não é o que eu falei do filme, né? Que a pessoa precisa ficar com o cabelo liso para dizer que ela tem dignidade. Mas é aquela pessoa que é totalmente desleixada. Você vai na casa dela, é tudo desleixado, é parede com mofo. E isso não é falta de dinheiro, né? É o externo que a pessoa não conecta, ela não contata, né? Ou ela hipervaloriza isso, né? Como uma forma de, olha, eu não tenho pai, mas eu tenho dignidade porque eu tenho dinheiro, eu tenho diploma, eu tenho sei lá o que, né? O que cada um, em cada geração pede, né? Então, na minha geração, por exemplo, são as mulheres que desbravaram, né? Então eu fui fazer esporte, fui viajar sozinha, né? E orgulho disso, né? Fui fazer coisas masculinas, né? Porque as mulheres não podiam, né? Então, na minha geração, fazer as coisas que as mulheres não podiam. Então, as gerações, elas pedem, né? E a gente, em termos de espírito, né? A gente encaixa ali naquela geração de uma forma tão perfeita, né? Com um desafio tão perfeito para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Que é muito bonito. Então é isso. Quero ver se vocês têm alguma pergunta em relação ao pai. Quero receita. Receita do... Obrigada, Gabriele. Obrigada. Bom, vamos ver aqui se tem perguntas. Felicidade por um Fio é o nome do filme. O pai protetor carente não motiva o filho ou a filha a ir para o externo, certo? Seria isso? Isso. E como eu estava dizendo, a gente não consegue, principalmente em relação aos nossos pais, ter um olhar de quem eles são, de fato. Quantas vezes eu já constelei pessoas que falam assim, eu não posso contar nada para minha mãe, porque a minha mãe tem inveja da minha vida. E a pessoa fica com culpa de falar isso. Gente, sim, a sua mãe é uma mulher, né? Ela é um ser humano. E ela pode, sim, sentir inveja. E a gente, sim, pode lidar com ela de uma forma que eu também possa ter a minha própria vida. Existem pais que os filhos não entendem, os pais se metem na vida afetiva dos filhos. Então, muita gente inconscientemente fala, eu vou me casar com alguém que eu não
tenha problema com os meus pais. Porque, eu vou ter que enfrentar meu pai porque arrumei uma pessoa que, por exemplo, meu pai é muçulmano, eu vou me casar com um judeu. Gente, eu vejo muito isso em constelação. Né? Em pleno século XXI, a gente não... Muçulmano e judeu não pode se casar. Poder pode, mas quem tem coragem de ir além disso? Não, mas eu não vou me casar porque negro e branco, negro e japonês, japonês e branco, asiático, né? Asiático e europeu, né? Ou temos diferenças de idade, temos diferenças sociais. E nesse filme mostra isso, né? A mãe exigia que ela também se casasse com um homem, né? Então, assim, a influência, quando a gente olha... Imagina que você tem uma amiga que fala assim, não namore com um asiático. Você vai falar, minha filha, o quê? Eu vou namorar com quem eu gostar, né? Por que é diferente com os pais? Porque a gente não consegue olhar com discernimento para as coisas da nossa família, para as questões mais profundas da nossa família. E por que a gente não consegue, a gente está envolvido emocionalmente, olhar com discernimento, a gente segue cegamente aquilo que precisa ser diferente, mas eu não tenho coragem de fazer diferente. E daí a gente precisa do pai. Porque o pai, se ele não é o carente, dominador, e não inverte a hierarquia, esse pai vai dizer, sim, filho, sim, filha, vai fazer o diferente. Sim, eu tô aqui. Tenta, pode ir. Eu tô aqui te dando apoio. Se não der certo, pode voltar que eu tô aqui. Então essa seria a postura do pai. Então, gente, por que a humanidade tem muita dificuldade de dar passos grandes, de evolução? Porque ainda tudo isso está muito desequilibrado dentro de nós. Nós ainda não sentimos, né, essa má consciência que a constelação fala, né, esse discernimento da mudança que eu preciso fazer, da autenticidade do meu papel para essa geração. Eu não consigo quebrar muitas regras, eu só quebro um pouquinho, porque eu ainda preciso manter a minha dignidade falsa, né? Mas é uma dignidade que satisfaz a ignorância que existe em todas as famílias. Então, existe uma ignorância em relação ao dinheiro. Então, eu já vejo gente falando assim, não, minha mãe quer que eu preste um concurso público, porque assim a minha vida tá garantida. Eu falo, gente, em plena nova era, como que alguém se submete a fazer o que não gosta, por garantia de quê? Como garantia de quê? Garantia por quê? Porque a família deve ter passado fome, deve ter passado muita dificuldade, e daí tem garantias. Não sei, gente, daqui a pouco o sistema público pode quebrar, não sei. Mandar um monte de gente embora, não sei. Exonerar um monte de gente. Então, assim, por quê? Porque a gente não consegue enxergar que garantia que a gente age mais com medo. É melhor então eu ter um serviço público porque é garantido. Então, eu ajo a partir do medo, eu escolho uma profissão a partir do medo. Se eu tenho um pai que quebrou regras, que passou dificuldade, mas foi lá e falou, não precisa se submeter, dificuldade qualquer um passa. E se eu passar de novo, eu subo de novo. Eu gostava de ouvir o Silvio Santos falando isso, porque ele sempre falou isso. Se eu quebrar, eu levanto de novo. E se eu fizer um negócio, eu faço de novo.
Mas ficar nessa vibração do ai, vai acontecer, não. Mas entrar nesse fluxo do que é bom pra mim, né? Que força que eu recebo do meu pai para que eu continue? Se o meu pai não pôde me dar essa força, se o meu pai é o carente, ou se o meu pai não foi o presente e eu me acho sozinha, né? Então agora eu aprendo a não trabalhar sozinha. Eu aprendo com a força do masculino. Eu peço ajuda para o masculino. Não só para o meu masculino, mas peço ajuda para o outro, né? Que tem o masculino. Então, gente, todas essas questões, elas são extremamente importantes para que a nossa vida vá para uma autenticidade, depois, principalmente, depois dessa virada mundial, que eu sinto, obviamente, que essa virada, ela veio, lógico, por interesses econômicos muito fortes, mas é óbvio que tem muita coisa aí por trás, mas o que a gente faz? Faz a limonada do limão mesmo, né? Pegar o que é que tem aí, pegar essa virada, o que que vai ser a gente ainda não sabe. Mas se eu tiver no meu centramento autêntico, não emaranhada com minha família, com muito amor por aquilo que, como humanos, é isso que eu queria deixar claro, como um pai humano, uma mãe humana, conseguiram fazer tanta coisa, gente, conseguiram crescer tanto, sabe? São fortes. Então, com a humanidade deles, eu posso ser mais humana, com mais compaixão, com mais desemaranhamento para fazer a minha parte, olhando para o externo, sim, mas a partir do interno e a partir da conexão vertical, né? Não mais só nessa linha do tempo, mas nessa linha do tempo. Não mais nessa linha, mas nessa linha. Essa é a linha do tempo certo. É a partir daqui que vem as atitudes. Não é só a partir das suas feridas da infância, das feridas da sua família, dos medos, né? Eu vi aqui no meu prédio, gente, médico fazendo verdadeira barbaridade por causa do Covid. Era barbaridade. Eu falo, gente, se a pessoa que é médica, ela sabe, ela chegou a dizer que porque tinham 8 pessoas lá embaixo, e ele mora no primeiro andar, que então o Covid ia subir. Porque se não tivesse 8 pessoas, tivesse 4, o Covid não ia subir no primeiro andar para ele, todas de máscara. Mas como tinham 8 pessoas, então ele tava bravo, porque com 8 pessoas reunidas lá embaixo, na distância, então o Covid ia subir pro primeiro andar. Então, gente, a gente quando olha e se sintoniza com briga, com raiva, você nunca conversa porque você tem raiva, né? Porque você tem uma energia de se defender, de proteção, que não te leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, né? Então, quando você consegue realmente se conectar com aquilo que é autêntico, que vem do seu plano de alma, não do seu currículo da faculdade, né? Nem dos seus emaranhamentos familiares, nem das suas feridas de infância, né? Então, quando a gente consegue realmente ir para esse lugar mais amplo, sem querer iluminar, porque o próprio querer iluminar já te tira disso tudo. Sem querer desejar, né, que as coisas sejam. As coisas são. E dentro de cada atitude que você tem, seja para lavar um prato que você acabou de comer, seja para ajudar alguém, seja para rezar antes de dormir, seja para dizer não para alguém, que realmente venha desse lugar, sabe? Desse lugar maior e mais amplo.
Vamos lá. Como manter a hierarquia quando os pais dependem dos filhos em todos os sentidos, para cuidar da saúde, do financeiro, todas as decisões, ficar no lugar de pequeno. Então, Cidinha, se você consegue olhar para tudo que os seus pais fizeram e conseguiram, e que olhar para a humanidade impotente deles também, e perceber que a sua força para ajudar eles vem deles, a sua força para ajudar financeiramente, para tomar decisão para os seus pais, vem deles, então você fica tranquila. Porque você só é quem você é, com toda essa sua força para ajudá-los, porque eles são muito fortes, né? Então não nasce um abacate num pé de mamão, né? Nasce um mamão num pé de mamão. Então, quando você for entregar algo para eles, agradeça por eles serem seus pais, por sua mãe ter te amamentado, por seu pai ter te sustentado. Porque ele te sustentou, eles te sustentaram, te deram tanta força que você conseguiu ser forte o suficiente agora para ajudá-los. Então isso te coloca no lugar de pequena. E te coloca também no lugar de pequena quando você pede algo para sua mãe, tipo, mãe, faz aquele pastelzinho, mãe, faz aquela sopa, aquele arroz, aquele macarrão, aquela lasanha, né? Aquele bolo que eu tô indo aí. Então pede algo para eles, né? Num sentido gostoso de criança. Fala, ai, nossa, eu lembro, mãe, quando você fazia aquilo quando eu era criança. Não que eles precisam retribuir nesse sentido, mas só para você sentir a alegria de ser pequena, né? E eles vão fazer com o maior prazer. Posso tomar o pai, mas sem conviver? Sim. Essa é uma questão muito importante, né? Às vezes tem gente que fala, eu convivi pouco com meu pai. Gente, se a gente for somar, porque nossos pais geralmente trabalharam, né? Se eu for somar a parte que eu realmente convivi com meu pai, né? Eu jogava vôlei, ele, enfim, chegava à tarde, já estava dormindo, às vezes via pela manhã, às vezes não via a semana inteira. A convivência, o Bert sempre fala que foi o tempo suficiente. Então, o conviver, você não tem obrigação, né? De sentir que você tinha que conviver mais com o seu pai, mas que você gostaria de conviver mais. E se isso for possível, né? Às vezes a convivência, a conversa de 1 hora num café com o seu pai vale muito mais do que ele ter vivido 30 anos no inferno com a sua mãe e batido e agressivo e infeliz, né? Do que você como adulto conviver com ele 1 hora no ano. Vale muito mais. Então, sim, a gente pode sentir o nosso pai, quem é o nosso pai, através da convivência com a gente mesmo, através da convivência com o outro. A gente sempre encontra o nosso pai, né? Principalmente quando a gente se olha no espelho, né? Eu, haja vista meu nariz aqui, quem viu minha foto com meu pai vai ver. Como fazer isso quando houve ausência do pai e mãe submissa? Novamente, o nosso pai, ele não está ausente. Então, existem algumas palavras. Tem gente que fala assim, eu não tenho pai. Porque meu pai não... Até saiu uma lei agora que você pode, inclusive, tirar o nome do pai, né? Eu não convivi com meu pai, ou meu pai foi ausente, né? Você já é o seu pai, você já tem o seu pai. Então, quando a gente sabe disso, por exemplo, quando alguém morre, aquela pessoa deixou de existir pra você? Ou você não sente mais nada por ela porque ela morreu? Ou um cachorrinho morreu e você fala, ai não, agora não sinto mais nada, meu sentimento, puf, acabou porque a pessoa morreu. Não, a conexão continua a mesma. É amor, é conexão.
Então, quando a gente muda isso dentro da nossa cabeça, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. Minha madrasta atrapalha minha convivência com meu pai. Sinto que ela tem ciúmes de mim. Então, Mari, fala com o seu pai. Fala com ela. Fala para sua madrasta. Eu vim antes. Você precisa entender sobre hierarquia. Eu não vou competir com você. Eu não compito com você em relação ao meu pai. Eu sou a filha e eu vim antes. E quando você vai para sua madrasta e você aceita ela sem tomar as dores, às vezes, do que aconteceu com a sua mãe, né, da relação e tudo, então fica mais fácil também a convivência. E você aceita a escolha da namorada do seu pai, né? Então, não sei como é que... Se você morou com a sua madrasta, né? Tem muito assunto aí. O fato de não ter sido criada pelos meus pais, isso justifica a minha carência e insegurança? Olha, gente, carência e insegurança, a gente acha que vem só dos nossos pais, mas é uma coisa de entendimento de alma, de muito estudo espiritual. Quando a gente consegue meditar, quando a gente consegue se trabalhar profundamente de alma, quando a gente realmente entende o que é ter um relacionamento, seja com os pais, seja com as pessoas, a gente vê que não existe carência. Existe uma completude tão grande de amor, existe um momento presente tão forte para eu trocar, né, com alguém, que se eu fico preso, né, naquele lugar, então eu sempre vou ter dificuldade de me sentir insatisfeito, porque todos nós podemos nos sentir insatisfeitos. Eu estou insatisfeito porque eu tive mãe, porque eu tive pai, mas eles um dia não fizeram. Eu estou insatisfeito porque eu não fui criada por eles. Quando a gente realmente compreende a natureza da alma, a gente vai sair desses dramas de relacionamento com os pais. Mas esse é um trabalho profundo de todos nós e eu me incluo nisso, tá bom? Não tô falando que você tá errada, mas é importante fazer terapia e ir olhando para as dores, né? Tem muitas formas da gente ressignificar isso, da gente dar um salto quântico em relação àquilo que foi. Então, o sim ao que foi nos permite ficar livres para ser diferente. Se eu nego e tenho raiva do que foi, eu não tô livre para viver algo diferente. Certo? Isso também é bem profundo. Gente, eu não sei que horas eu comecei essa live aqui, mas já deve estar terminando. E quando o pai não permite aproximação, o que fazer? O filho aproxima mesmo assim. Eu não sei em que sentido, né, o pai não está permitindo aproximação, mas geralmente o pai, quando não permite aproximação, ele quer proteger o filho de algo bem complicado dentro da família que vem dele. E isso é inconsciente, mas o pai internamente diz para o filho, o negócio aqui é complicado. Deixa que eu seguro. Então, às vezes você vê pais alcoólatras ou pais drogados que os filhos querem aproximar e ele fala não, porque ele já está carregando tanta coisa do sistema dele que é melhor que ele não conviva com isso. E ele não quer realmente que se aproxime. Mas pode ter dificuldade em relação à mãe também, né? E às vezes os pais se vingam no filho quando eles brigam. Então, qual é a atitude do filho em relação a isso? Sabendo disso, seu coração se acalma. Porque nada nessa vida é pessoal. É sim. Eu briguei com a minha irmã, foi com ela que eu briguei. Você brigou com alguma coisa que a sua irmã pensou em você e que está mal resolvido em você. Porque talvez essa sua irmã falou a mesma coisa pro seu outro irmão e não aconteceu nada com ele.
Então saiba, gente, que nada nessa vida é pessoal. Uma pessoa, quando ela faz algo, no fundo, ela tem muitos problemas. E a gente se conecta com essa pessoa porque a gente também tem um aprendizado com essa pessoa. Mas tudo tem a ver com o aprendizado e não com a pessoa em si. Isso que a gente precisa falar. É a tal história. Alguém, né, o carteiro traz a carta. E porque veio uma notícia ruim, você mata o carteiro? Não. Não tem nada a ver com o carteiro. Ele só trouxe a carta, ele só trouxe a mensagem. Os nossos pais só trouxeram mensagens pra gente. As pessoas que fazem mal pra gente trazem mensagens pra gente. E quais são essas mensagens? E isso aqui é fenomenal, sabe? A gente conseguir ler que mensagem tem aí, né? Isso é fenomenal. Gente, então é isso. Eu acho que a nossa live já deve estar quase acabando, mas eu quero uma hora, enfim, falar de vários assuntos, estava lendo aqui, mas não vai dar tempo de eu responder essa pergunta. Então é isso, olha, amanhã a gente tem a nossa live de meditação juntos, tá bom? Às 8h30 da noite. Terça-feira o pessoal do grupo Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, do curso online, vai ter live. Eu acho que vai ser live, acho que vai ser nessa terça. E na quinta-feira eu tenho live fechada, então quem quiser, eu faço a live fechada porque quando a gente realmente entra para ver determinado tema e a gente se compromete, não entra por curiosidade, não entra porque vem realmente para um grupo fechado para participar, a gente, naquele grupo fechado, a gente tem a oportunidade de fazer essa transmutação de consciência e é isso que eu tenho feito aqui nas lives fechadas, tá bom? Então, eu ainda não sei o tema da live fechada essa semana, tô esperando vir o tema e a hora que vier vocês vão saber. Gente, então é isso, espero ter podido encontrar com vocês de coração, que a gente possa ter transmutado aqui nesse nosso encontro, muitas coisas juntos. Tem muitas coisas minhas no YouTube, aproveitem lá, no Facebook também eu posto, mas enfim, mais aqui e no YouTube que tem muitas coisas. O meu curso online, Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, vocês podem acessar através do meu site e logo vão ter aí bastante, vai ter novidade. Mas a hora que for eu falo pra vocês, tá bom? Saudade de vocês, compartilhem, né, o que vocês sabem de amor, de conhecimento, procurem sempre ficar no seu lugar certo, que do nosso lugar certo as coisas fluem mais. E se conecte verticalmente, tá bom? Um beijo, gente. Excelente semana. Boa noite e até amanhã às 8h30.